Se eu pudesse resumir toda a minha vida em um momento, em uma imagem estática, seria o seguinte: 3 mulheres vestindo casacos de lã escura esperam de braços dados em um pátio árido. Estão exaustas. Os sapatos estão sujos. Elas esperam numa fila longa. As 3 mulheres são minha mãe, minha irmã Magda e eu. Este é o nosso último momento juntas. Não sabemos disso. Nós nos recusamos a pensar nisso. Ou estamos cansadas demais para especular sobre o que nos espera. É um momento de ruptura, da mãe com as filhas e da vida como era antes com aquela que virá depois. No entanto, só em retrospecto podemos entender tudo isso. Vejo nós 3 por trás, como se eu fosse a próxima da fila. Por que a memória me mostra a parte de trás da cabeça da minha mãe, mas não o rosto dela? Seu cabelo longo está trançado e preso no alto da cabeça. Os cachos castanho claros de Magda tocam seu ombro. Meu cabelo escuro está sob um lenço. Minha mãe está no meio e Magda e eu nos inclinamos em sua direção. É impossível saber se nós é que mantemos nossa mãe de pé ou se é o contrário, se a força da nossa mãe é o pilar que sustenta Magda e eu. Este momento é o limiar da maior perda da minha vida. Depois de 7 décadas, eu ainda volto a essa imagem de nós 3. Eu a analiso como se o exame minucioso pudesse recuperar algo precioso. Como se eu pudesse reconquistar a vida que antecede esse momento. A vida que antecede a perda. Como se isso fosse possível. Eu voltei para poder ficar mais um pouquinho nesse momento em que estamos de braços dados e pertencemos umas às outras. Olho para nossos ombros inclinados, para a poeira na barra de nossos casacos. Minha mãe, minha irmã, eu. Nossas memórias da infância são muitas vezes fragmentos, momentos rápidos ou flashes que juntos formam um álbum de recortes de nossa vida. Esses fragmentos são tudo o que nos resta para entender a história que passamos a contar para nós mesmos sobre quem somos. Mesmo antes do momento da nossa separação, a lembrança que tem de minha mãe é cheia de tristeza e perda. Ainda assim, eu a preservo. Estamos sozinhas na cozinha, onde ela embrulha o resto do strudel que fez com a massa que eu a vi cortar e dobrar como uma toalha pesada sobre a mesa da sala de jantar. Leia para mim, diz ela, e eu pego a cópia desgastada de E o Vento Levou na mesa de cabeceira dela. Já lemos esse livro todo uma vez antes. Recomeçamos a leitura. Faço uma pausa na misteriosa dedicatória escrita em inglês na página de rosto do volume traduzido. A letra é de um homem, mas não do meu pai. Tudo que minha mãe diz é que o livro foi um presente de um homem que ela conheceu quando trabalhou no Ministério das Relações Exteriores antes de conhecer meu pai. Estamos sentadas em cadeiras de espaldar reto, perto do fogão a lenha. Leio o romance adulto fluentemente, apesar de ter apenas 9 anos. Estou feliz por você ser inteligente, porque você não é bonita. Ela me disse mais de uma vez, misturando elogio e crítica. Ela pode ser dura comigo, mas saboreio o momento. Quando lemos juntas, não preciso dividi-la com mais ninguém. Mergulho nas palavras, na história e na sensação de estar sozinha em um mundo com ela. Scarlett volta para Tara no fim da guerra para encontrar a mãe morta e o pai em luto profundo.
Com Deus por testemunha, diz Scarlett, jamais sentirei fome novamente. Minha mãe fecha os olhos e inclina a cabeça contra o encosto da cadeira. Quero subir no colo dela, descansar minha cabeça em seu peito. Quero que ela encoste seus lábios no meu cabelo. Tara, diz ela. A América agora seria um lugar para se conhecer. Adoraria que ela dissesse o meu nome com a mesma suavidade que reserva para um país onde nunca esteve. Para mim, todos os aromas da cozinha da minha mãe se misturam com o drama da abundância e da fome. Tenho sempre essa lembrança, mesmo na fartura. Não sei se sinto saudade de minha mãe, se é de mim ou de algo que partilhamos. Sentamos com o fogão entre nós. Quando eu tinha sua idade, começa ela. Agora que ela está falando, tenho medo de me mexer e ela parar. Quando tinha sua idade, os bebês dormiam juntos e minha mãe e eu dividíamos uma cama. Numa manhã, acordei com meu pai me chamando. Lonca, acorde sua mãe. Ela ainda não fez o café da manhã, nem separou as minhas roupas. Virei para minha mãe, que estava ao meu lado sob as cobertas, mas ela não se mexeu. Estava morta. Ela nunca tinha me contado isso. Quero saber cada detalhe sobre aquele momento em que a filha acordou ao lado da mãe que já tinha perdido. Também quero desviar o olhar. É assustador demais pensar nisso. Quando ela foi sepultada à tarde, achei que tinha sido enterrada viva. Naquela noite, papai disse para eu preparar a ceia da família. Então, fui lá e fiz. Aguardo o resto da história. Aguardo a lição no fim ou algum consolo. Hora de dormir. É tudo o que minha mãe diz antes de se curvar para varrer as cinzas debaixo do fogão. Passos avançam pelo corredor. Posso sentir o cheiro de tabaco de meu pai antes mesmo do barulho metálico de suas chaves. Senhoras? Chama ele. Ainda estão acordadas? Ele entra na cozinha com seus sapatos lustrados e o terno elegante, um sorriso enorme estampado no rosto e um pequeno saco na mão que ele me entrega com um beijo estalado na testa. Ganhei de novo, gaba-se ele. Sempre que meu pai joga cartas ou bilhar com os amigos, divide o que ganha comigo. Hoje, trouxe um biscoito coberto com uma camada de açúcar rosa. Se eu fosse Magda, minha mãe, sempre preocupada com o peso de minha irmã, teria pegado o doce de minhas mãos. Mas ela acenou com a cabeça e me deu permissão para comê-lo. Ela está em pé agora no meio do caminho, entre o fogão e a pia. Meu pai a intercepta e levanta a mão e a faz dar um giro pela cozinha, o que ela faz rigidamente, sem sorrir. Ele a puxa para um abraço, deixa uma das mãos nas costas dela e com a outra ele toca de leve em seu peito. Minha mãe encolhe os ombros e o afasta. Sou uma decepção para sua mãe. Meu pai meio que sussurra para mim quando saímos da cozinha.